Bom dia, segundo ano. Vamos para as explicações dessa quinzena? Vamos iniciar a apostila com a leitura do texto A Lebre e a Tartaruga. A lebre vivia se exibindo, pois se considerava a mais veloz dos animais. Certo dia, para se gabar, disse a uma tartaruga: "Como você é lenta! Deve ser horrível ser assim, molenga como você. Eu sou tão veloz e você tão vagarosa. Que horror! Vamos apostar uma corrida? Serei vitoriosa", desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada, achando a tartaruga uma tola, mas aceitou a proposta. Os animais se juntaram para assistir a corrida. A coruja foi a escolhida para ser juiz da competição. Mal o sinal foi dado e a lebre disparou na frente. Apesar disso, a tartaruga não desanimou e continuou andando com seus passos lentos. No meio do caminho, a lebre estava tão certa que venceria que resolveu descansar embaixo de uma árvore. "Aquela lesma jamais me alcançará. Vou tirar uma soneca. Se ela passar na minha frente, basta correr um pouquinho e ultrapassá-la", a lebre pensou. Porém, a lebre dormiu tanto que nem percebeu quando a tartaruga vagarosamente passou. Só acordou quando ouviu a bicharada gritando e comemorando o fato de a tartaruga ter cruzado a linha de chegada em primeiro lugar. Então essa é uma fábula. É uma fábula da lebre e da tartaruga. Logo abaixo do texto, nós temos aqui, número 1, escreva o nome dos personagens principais do texto. Então, nós temos 2 espaços aqui para vocês escreverem. Qual foi o animal que foi o juiz da corrida? A professora falou aqui na leitura qual foi o animal. Escreve o nome dele aqui na linha. Número 3. Todos os provérbios servem para ilustrar o texto que você leu, menos um. Qual? Faça um X na única alternativa que não representa a história. Então, vocês vão marcar um X na alternativa que está errada, tá? Nesse caso. Eu coloquei aqui do lado um lembrete do que são provérbios. Provérbios são frases de origem popular que resumem um conceito moral ou uma norma social. Conversem com os familiares de vocês, que eles podem dar exemplos de outros provérbios que são muito usados. E vocês podem relembrar aí com eles. Então aqui, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Não se deve contar vantagens antes do tempo. Com persistência, tudo se alcança. E o último aqui, quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, qual desses que não se encaixa no texto que a gente leu? Então, marquem em X no que não diz respeito ao texto. Atividade número 4. Além de lenta, que outras palavras a lebre usa ao falar ou pensar para se referir à tartaruga? Escreva nos quadros abaixo. Então, eu deixei um quadrinho para cada palavra. São 4 palavrinhas que ela usa, além de lenta. Né? Ela disse outras coisas da tartaruga, outras coisas que ela não deveria ter dito, né? Que ela falou ou pensou? Então, escrevam aqui para a professora. Número 5. No texto, nós temos a pontuação. Pinte as pontuações que você encontrar no texto, de amarelo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o ponto final, que é um pontinho, né? Que é usado para encerrar uma frase. O ponto de exclamação, que é indicado para entonações exclamativas. Quando a gente quer dizer alguma coisa entonando, né? Que linda que você está, como você está bonita, né? Ou, nossa, que susto, nossa, para mostrar que levei um susto, né? Então, quando a gente faz uma entonação com a voz para demonstrar algum acontecimento, algum sentimento. E também vocês vão procurar no texto o ponto de interrogação. Né, a professora colocou eles aqui em vermelho. O ponto de interrogação é indicado quando vamos fazer uma pergunta. Então, toda vez que eu quero perguntar alguma coisa, eu preciso colocar o ponto de interrogação no final da frase, para mostrar que aquilo é uma pergunta. Porque quando eu estou falando, eu faço uma entonação com a voz para uma pergunta, né? Mas e quando eu estou escrevendo? Então, eu preciso colocar o ponto de interrogação para que a pessoa que eu estou conversando saiba que aquilo é uma pergunta, né? Então, continuando aqui no número, então vocês vão pintar esses pontos lá no texto, tá? Pega um lápis amarelo e destaque lá no texto todos esses pontos dessa pontuação do texto. Número 6. Abaixo temos novamente a fábula A Lebre e a Tartaruga, mas com outras palavras. Leia e complete o texto com as palavras que estão faltando, use o banco de palavras. Então, quando a gente
conhece uma história como essa, que é uma história que acho que os pais de vocês vão conhecer, pois é uma fábula, ela tem várias maneiras de ser contada uma história, né? Cada pessoa conta de um jeito, às vezes mudam-se as palavras, né? Então a professora achou esse texto aqui com palavras diferentes, digamos assim, né? Contado de uma maneira diferente, mas é a mesma história. Então vocês vão usar aqui o banco de palavras para completar o que está faltando aqui nesse texto. Na atividade da terça-feira, continuamos falando sobre a história, né? Temos aqui, na história A Lebre e a Tartaruga, os personagens são animais. Então, agora escreva diferentes nomes de animais, usando as mesmas letras da palavra tartaruga e lebre. E depois tente escrever a mesma palavra com a letra cursiva, como no exemplo. Então, aqui a professora colocou tartaruga, né? Então, com o T, eu escrevi tatu, né? Depois passei pela letra cursiva. Então, com o A, que animal que eu escrevo com A? Que animal que eu escrevo com R? Então, vai ter mais de um animal com A, né? Porque a gente tá usando a palavra tartaruga. Aí depois temos lebre. Que animal que eu escrevo com L? Que animal que eu escrevo com E? Então, vocês vão escrever com a letra maiúscula, né? Bastão, né? Que a gente fala, que a gente usa. E depois a gente vai passar para a letra cursiva aqui do lado. Vamos fazer duas formas de letras. E depois que vocês escreverem o nome dos animais, temos aqui o número 2. Agora, escolha um animal e forme uma frase. Então, você vai escolher só um animal e vai formar uma frase bem bonita aqui para o professor. Agora, vamos fazer a leitura da tirinha abaixo para responder as próximas questões? Então, nós temos aqui, né? Temos lá um índiozinho que foi lá todo feliz pular lá no lago, no rio, né? E, de repente, faz um barulhão. Aí ele cai num monte de lixo, né? Num monte de bagunça que tava lá jogada no rio. E o outro índiozinho fala, eu avisei. Então, número 1, tem perguntas para vocês responderem, tá, gente? Bem simplesinho. O que o menino pretendia fazer no rio? O que ele queria fazer no rio quando ele pulou? Né? Com uma palavra vocês respondem essa pergunta. Número 2, por que ele não conseguiu fazer o que ele queria? Porque o rio estava... Que jeito que o rio estava? Né? Então, usem as palavrinhas de vocês aí. Número 3. Agora, observe as imagens abaixo e pinte lugares onde não há poluição. Então, os lugares onde não estão poluídos, que estão bonitos, limpos e conservados, vocês vão pintar. E os lugares que têm poluição pelas atividades humanas, vocês vão marcar um X. Façam um X no quadrado que tem poluição. Agora temos uma atividade de matemática. Vamos relembrar a dezena? Observe o material dourado e preencha quantas dezenas e quantas unidades tem em cada quadro, seguindo o exemplo. Então, de um lado nós temos as dezenas e de um lado as unidades. A professora já fez aqui um como exemplo para vocês entenderem. Então, quando as barrinhas estão inteiras, essas barrinhas compridinhas, cada barrinha dessa tem 10 unidades. 10 unidades significa que tem uma dezena. Como nós já vimos, uma dezena tem 10 unidades. Então, eu vou contar quantas barrinhas tem e vou colocar a quantidade, porque cada barrinha tem 10 bloquinhos, né? Então, eu contei ali, ó, no primeiro, eu contei tem 8 barrinhas. Então, 8 barrinhas correspondem a 8 dezenas, que são 80 unidades, né? E do lado, nós temos só 3 unidades, que vai dar 8 mais 3, né? Que daí eu coloquei aqui o 8 e o 3 juntos, ele vai dar o número de 83, que é 8 dezenas e 3 unidades. Vocês vão fazer isso com o restante das dezenas e unidades. Vocês que vão fazer, ok? Preencham aí. Então, aqui nós temos outro texto. Então, peça ajuda para um adulto, se você tem um pouco de dificuldade para ler, para ajudar vocês a lerem, e depois vocês tentem falar ele rapidamente. Porque um trava-língua, ele faz a nossa língua travar, né? Tentem falar mais de uma vez rapidamente para ver se vocês conseguem. Então, olha lá. Olha o sapo dentro do saco. O sapo com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Então, depois temos lá o número 2. Descubra por que esse texto trava a língua. Letra A. Pinte as palavras do texto de acordo com a legenda. Então, nós temos a legenda aqui. O sapo, a palavra sapo lá no texto, vocês vão pintar de vermelho. A palavra saco, vocês vão pintar de verde. E a palavra papo, vocês vão pintar de azul. Isso lá no texto. Depois, letra C. Agora, complete a afirmação com as palavras do quadro. Então, já tá aí. Repetem palavras e semelhantes. São as palavras que vocês vão usar para completar as frases.
Então, esse texto é um trava-língua porque apresenta com pronúncias muito e se nos versos. Então, essa frase, esse pequeno textinho aí está justificando o motivo pelo qual esse é um trava-língua, né? As características de um trava-língua. Agora vamos para a matemática. Agora vamos adicionar, fazer soma para descobrir as quantidades de sapo de cada saco. Então, faço o que se pede. Então, adicionar, somar é o sinal de mais. Então, vamos somar. Façam as continhas aí, descubram quanto tem em cada saco e coloquem no quadrinho abaixo. Logo depois, circule os sacos que tem uma dezena de sapos. Então, vocês só vão circular o sapo que deu resultado uma dezena. Quer dizer, 10 unidades, né? Depois, represente com números. Então, nós temos aqui o material dourado, que nós já vimos em outras atividades, né? Então, tem a casinha aí da dezena e da unidade. Então, na dezena são as barrinhas compridas, como a professora falou, né? As que tem 10, né? Então, quantas barrinhas compridas que tem 10 tem aí? Tem? No primeiro aqui, por exemplo, tem 2. Então, eu vou colocar 2 na casinha da dezena. E depois, unidade. Quantos bloquinhos soltos eu tenho aí? Tenho 2. Então, eu vou colocar na casinha da unidade, eu vou colocar o 2. E façam isso com o restante. Na próxima atividade, nós vamos pintar a sílaba que completa cada palavra. Então, nós temos aí a imagem, depois tem a palavra e depois as sílabas. Então, tem a imagem aí, que é o sapo, né? A palavra sa. O que tá faltando para completar sapo? Tá faltando o pô. Então, eu vou pintar só o pô lá nas sílabas. Então, só o pô aqui. Na de baixo tem pipoca, né? Só que tá escrito o quê? Poca. Tá faltando o quê? Tá faltando o pi. Então, eu só vou pintar o pi. O restante não. Nas sílabas. Então, é só isso que é para fazer. Então, façam com o restante das palavras. Então, só lembrando aqui embaixo, eu pus um lembrete, que cada palavra é formada por pequenos blocos sonoros que são chamados de sílabas, né? Então, essa divisão desses bloquinhos chamados são as sílabas. Continuando, número 2. Ligue cada imagem à sua sílaba inicial do seu nome. Então, é a sílaba que começa o nome. Então, cachorro, K. Onde está o K? Liga o cachorro lá no K. Gato, Gá. Aonde está o Gá? Né? E assim por diante. Número 3, observe as imagens e relacione cada palavra à sua sílaba final. Então, agora nós temos aqui a imagem e eu vou ligar lá na sílaba final, né? Antes era o começo, agora é o final. Então, tucano. Cadê o no? O no é número 2, então eu vou pôr o número 2 aqui no quadradinho do tucano. Então, agora não vai ligar, vai colocar os números para fazer essa relação. Número 4. Que animal aparece na foto? Pinte as sílabas que formam o nome dele. Então, que animal que é esse? É o tatu, né? Então, você vai pintar tatu. Olha como é que eu falo, eu percebo quantas sílabas tem, né? Ó, tatu. Falando, eu percebo que são 2 sílabas. Então, vocês vão pintar essas 2 sílabas aí e depois vão registrar o nome do animal aqui nesse quadro abaixo. Então, continuando aqui, nós temos aqui, tá pedindo para vocês retornarem à atividade anterior, né? Então, agora escreva uma lista com o nome dos animais. Todos esses animais dessa atividade que a gente fez na página anterior, vocês vão escrever o nome deles no caderno de produção de texto. A professora mandou o caderninho para vocês, tá escrito aí produção de textos. Vocês vão abrir, tem caderno que tem atividade colada, tem caderno que não vai ter. Vai lá na primeira linha, tem que colocar a data da atividade, que é o dia 30/7. Colocou a data, pula uma linha e escreve o nome dos animais um embaixo do outro, tá? Na lista nós escrevemos o nome dos animais um embaixo do outro, no caderno de produção de textos. Depois, com a ajuda de um adulto, a gente vai para a atividade de ensino religioso e vocês vão ler aqui sobre o texto Lugares Sagrados, tá explicando o que é um lugar sagrado. Então, aqui tem vários nomes de lugares sagrados, de várias religiões, de várias crenças, né? Nós temos até 2 figuras aqui, que é a Casa de Reza Indígena, a Igreja Presbiteriana de Curitiba. Então, leiam com seus familiares aí, conversem com eles, porque existem vários tipos de fés, vários tipos de cultura, e cada um vai no seu lugar sagrado para manifestar a sua fé, né? Então, lugar sagrado é isso, é um lugar onde a pessoa vai para manifestar a sua fé. Então, depois aqui embaixo, no quadro abaixo, vocês vão desenhar o lugar sagrado que você e a sua família frequentam. Desenhar e pintar. Ah, professora, eu não frequento nenhum lugar sagrado. Então, observe no seu bairro ou um lugar onde você mora, um lugar sagrado.
e desenhe para mim, ok?